Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Internalize. Eu sou a Glécia e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que são as crenças limitantes. Infelizmente, boa parte aí das pessoas, elas têm essas crenças limitantes e às vezes é bem complicado e acaba se tornando uma coisa muito repetitiva. Mas bora lá. O que são as crenças limitantes? Elas são convicções, pensamentos negativos e restritivos de uma pessoa que ela tem sobre si mesma, né? E essas crenças elas podem ser adquiridas aí ao longo da vida por meio de experiências pessoais, influências culturais, traumas ou até mesmo mensagens muito repetitivas. Elas criam uma mentalidade negativa e muito autossabotadora, levando a pessoa a acreditar que ela não é capaz aí de realizar certas tarefas, ou que não é digna de sucesso, ou que não merece felicidade. E alguns exemplos de crenças limitantes podem ser, né? Eu nunca serei boa o suficiente, as coisas dão sempre errado para mim, eu não mereço ser amada, eu não sou inteligente o bastante, e por aí vai. É uma infinidade de crenças limitantes aí. E, por exemplo, aconteceu um fato comigo que eu consegui identificar e eu consegui encontrar meio que a raiz de quando foi que essa crença surgiu na minha vida. Eu tinha por volta de 9 anos de idade, eu estava na 3ª série. E eu fui falar para a professora o que eu tinha entendido de uma aula de história. E a professora meio que deu um grito comigo: não, tá errado. E a partir daquele momento eu fiquei travada. Só que lembrando do fato do que aconteceu, a professora simplesmente, né, ela reprovou ali a minha opinião, a minha explicação sobre o assunto, porque eu não estava usando as mesmas palavras ali que a dela, eu estava usando outras palavras, só que o que eu queria dizer era a mesma coisa que ela estava tentando ensinar ali, né, resumida a história. E isso fez com que eu me travasse. Então, tipo assim, eu não respondia mais, eu não falava mais, tipo, na sala de aula, e até mesmo na vida adulta, quando alguém perguntava a minha opinião, eu travava, eu não falava mais. Por conta desse fato que aconteceu na minha época lá de criança, com 9 anos de idade. Isso reverberou na minha vida durante muito tempo. Então, eu fui uma pessoa durante há um tempo atrás que eu não conseguia expor a minha opinião, eu não tinha voz ativa. Eu travei ali por conta desse simples fato. E essa crença ficou enraizada comigo durante muito tempo. Então, tipo assim, criou esse bloqueio, criou essa crença de tudo que eu falasse era errado. E uma das coisas que eu senti um pouco de dificuldade também era de achar que a minha explicação, por exemplo, na aula da faculdade, era terrível quando eu precisava ir na frente para falar sobre algum determinado assunto, porque eu achava que o do colega valia mais e o meu não. Então essa crença ficou embutida, enraizada aqui dentro de mim durante muito, 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 muito tempo. E entre outras, e um outro fato que aconteceu foi que eu convivi com uma pessoa que ela falava que eu era ruim o tempo todo. Ah, porque você é ruim, tudo era ruim, tudo. E de repente eu comecei a acreditar nisso. Poxa, será que eu sou ruim mesmo? Eu questionava, eu devo ser ruim. Só que ficou também enraizado comigo isso durante muito tempo. Mas por quê? Uma simples fala, repetida ali várias vezes, criou essa crença dentro de mim. E aos poucos, conforme foi passando o tempo, que eu fui trabalhando com autoconhecimento, que eu fui aí quebrando, né, tirando essas cascas e até eu conseguir surgir de volta, eu acreditei, eu tive muita crença limitante. Ainda tenho, e é uma coisa que é trabalhada um dia após o outro, mas é uma coisa que realmente ali te leva à autossabotagem, de você achar que não é boa o suficiente, de não ser bom o suficiente. Infelizmente isso te trava e você deixa de viver coisas muito bacanas. Por quê? Porque você tá presa nessa crença que, tipo assim, não tem nada a ver.
É uma crença que tá enraizada dentro de você ali e infelizmente acaba te travando. É realmente isso, né, que eu acabei de falar. Essa barreira que te impede, às vezes, de um crescimento pessoal ou até profissional, né? Tem que prestar muita atenção sobre isso, porque às vezes você tem vontade de fazer alguma coisa, você tem vontade de poder ali, né, subir de cargo e de repente você se trava, você se pega pensando, poxa, eu não sou boa o suficiente. Tenta lembrar quando foi que surgiu isso. Será que foi alguém que te disse? Tenta puxar na memória aí para ver até onde você vai chegar. Se você chegar numa pessoa, avalia como é essa pessoa, se ela tem essa total autonomia que você deu a ela de acreditar, de dar credibilidade para essa pessoa e não se dar credibilidade. Você vive dentro de si, eu vivo aqui dentro de mim, então eu sei os meus defeitos, as minhas qualidades, né, do potencial que eu tenho. Isso depois de um bom tempo aí com autoconhecimento. Mas é isso, gente. Toma cuidado com o que tá te limitando, porque às vezes pode ser uma crença que tá enraizada aí há muito tempo e tá te impedindo de fazer tanta coisa bacana, tá te impedindo de viver tanta coisa boa e você tá presa numa crença que talvez não foi nem você que criou. Talvez foi uma crença aí de repetição, alguma coisa que foi dita lá na infância, porque na maioria das vezes é na infância que isso acontece, tá bom? Espero que eu tenha conseguido passar aí para vocês o que são as crenças limitantes, que eu tenha sido clara. E eu peço para você deixar a sua curtida, para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E se inscreve aí no canal se você não é inscrito, que você ajuda o canal a crescer, tá bom? E a gente se vê aí nos próximos vídeos e tchau, tchau!